Olá, acadêmicos. Vamos então à noção de conjuntos. A bibliografia utilizada foi a do Guerra Matemática Básica. Pessoal, primeiro, o precursor da teoria moderna dos conjuntos foi o George Cantor, que foi um matemático russo. Na verdade, ele nasceu na Rússia e passou a vida dele, uma parte da vida dele na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos. Então, a tese de doutorado dele, ele criou a teoria dos conjuntos. Ele fez uma distinção entre os conjuntos numeráveis, os countables, e os conjuntos contínuos, os não countables, uncountables. Usou a teoria dos conjuntos para chegar ao conceito de números. As noções primitivas é conjunto, elemento e a pertinência entre elemento e conjuntos e entre conjuntos. Um conjunto, então, ele é uma coleção de objetos, e esses objetos eles são chamados de elementos. Eles são normalmente separados por vírgula ou ponto e vírgula, e um exemplo de um conjunto com quatro elementos, com três elementos, o 3, o 4 e o 5, ele pode ser denotado, ele pode ser demonstrado dessa maneira. Abre chaves, coloca o elemento 3, vírgula, o elemento 4, vírgula, o elemento 5, fecha chaves. Por convenção, os conjuntos eles são indicados com letras maiúsculas. E os elementos, que são parte constituinte dos conjuntos, eles são denotados por letras minúsculas. Mas um elemento ele pode ser um número, pode ser uma palavra, ele pode ser qualquer coisa, tá ok? No estudo da matemática, supõe-se que todos entendam o que se quer dizer quando são empregadas frases como a letra O é um elemento dos conjuntos das vogais. Então, só relembrando, pessoal, quais são as vogais? O conjunto das vogais ele é constituído de A, E, I, O e U. A letra O pertence ao conjunto das vogais. Ó, a gente viu que é a relação de pertinência. Ó. Então, a letra O pertence ao conjunto das vogais. Esse símbolo aqui é o relação de pertinência do elemento para o conjunto. O número 5 não pertence ao conjunto dos números pares. Eu posso estar denotando assim, ó. 5 não pertence ao conjunto dos números pares. E relembrando qual que é o conjunto dos números pares, pessoal? Então é o 0, o 2, o 4, o 6. São aqueles que podem ser divididos por 2 e dão como resultado números inteiros. E para dizer que um elemento pertence ou não pertence ao conjunto A, escrevemos da seguinte forma: x pertence a A e x não pertence a A. Então, prestando atenção, pessoal, a relação de pertinência do pertence, ela se aplica a um elemento em relação a um conjunto. Então, quando for conjunto com conjunto, a gente vai ver o está contido e o contém. São coisas diferentes, tá ok? Ó, o elemento x, ele não pertence ao conjunto A. Conjunto unitário e conjunto vazio. Embora associemos a noção de conjunto à ideia de uma coleção de objetos, será bastante útil considerarmos conjuntos com apenas um elemento, os chamados conjuntos unitários, e também conjuntos sem qualquer elemento, chamados conjuntos vazios. Então, o conjunto vazio ele é denotado da seguinte forma, através desse símbolo ou só as chaves sem nada dentro. E um exemplo de conjunto unitário seria, por exemplo, um conjunto que ele tem só um item dentro dele, tá ok? Então, por exemplo, só o O dentro do conjunto desse conjunto específico, do conjunto V. Ou então o conjunto A
só tem o número 1. São exemplos de conjuntos unitários. Conjuntos finitos. Intuitivamente, um conjunto é finito quando podemos contar ou enumerar seus elementos e essa contagem termina. Por exemplo, o conjunto de dias do mês de janeiro de 2022 ele é finito, pois podemos contar os seus elementos. Então, dias do mês de janeiro, pessoal, o conjunto M ele é composto dos 31 dias do mês de janeiro. Um conjunto ele é finito quando ele termina. Normalmente, quando o conjunto ele pega um intervalo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, esse conceito fica muito claro na reta real. Que ele cria um conjunto infinito, né? Que são elementos que você não consegue contar, você não está apto a contar. Bom, os conjuntos eles podem ser representados por extensão, por compreensão ou através do diagrama de Euler-Venn. Então, por extensão, é da mesma forma como a gente já viu. Por exemplo, esse daqui é o conjunto formado pelas letras da palavra artesanato. Então, a letra A, letra R, letra T, letra E, letra S. O A já está aqui, não se repete, o mesmo elemento não se repete duas vezes dentro de um conjunto. O N e o O. Por compreensão, a gente pode denotar um conjunto, representar um conjunto através de uma propriedade que aglutina esses elementos. Então, o exemplo dado aqui é X, o conjunto A. O conjunto A é igual a X. Esse símbolo aqui significa tal que X é uma cidade do estado de Santa Catarina. Logo, verificamos que a cidade de Florianópolis, como elemento, pertence ao conjunto A. Então a gente pode adotar isso para Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, o conjunto A é igual a X, tal que X é uma cidade do estado de Mato Grosso do Sul. Então, Corumbá pertence ao conjunto de municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Então, são 79 municípios. Coxim, Miranda, Aquidauana, Anastácio, Três Lagoas, Campo Grande, Terenos, Hidrolândia, Paranhos, Coronel Sapucaia. Então, todos esses elementos, eles são elementos constituintes do conjunto A. Por diagrama. Um conjunto pode ser representado por meio de uma figura plana fechada. Isso facilita o entendimento de certas definições e demonstrações da teoria dos conjuntos. Ou seja, qualquer ponto no interior dessa figura pode representar um elemento do conjunto, enquanto pontos exteriores representam elementos que não pertencem ao conjunto. Tal representação recebe o nome de diagrama de Euler-Venn. Tem muitos exercícios que a gente consegue resolver usando como artifício o diagrama de Euler-Venn. A gente vai ver bastante, não nessa aula, mas nas próximas aulas. A gente vai ver. E na lista de exercício na P1 de vocês tem alguns exercícios utilizando o diagrama. Olha o diagrama de Euler-Venn, pessoal. Então, é o conjunto de letras que formam a palavra estandarte. Então, é o E, o S, o T, o A, o N, o D, o A novamente, que já está aqui, o R, o T e o E. Então, a gente vê que não fazem parte desse conjunto as letras V, P e W, por exemplo. Elas não fazem parte do conjunto de letras que formam a palavra estandarte. Essa daqui é uma representação simples do diagrama de Euler-Venn. Ou simplesmente diagrama de Venn. Conjunto de números infinitos, pessoal. Relembrando o símbolo do infinito, né? Então, intuitivamente, um conjunto é infinito quando não podemos contar ou enumerar todos os seus elementos. Por exemplo, o conjunto das estrelas e o conjunto de planetas são conjuntos infinitos, pois seria impossível enumerá-los. Então, infinito não é um número. Infinito, ele é um conceito. Então, tudo aquilo que não for possível de enumerar é infinito.
Então, por exemplo, quando você pega um intervalo contínuo entre elementos, você não consegue escrever aquilo, você não consegue enumerar aquilo. Então, aquele dali é um conjunto infinito, tá ok? Relação de inclusão. Aqui nós temos dois conjuntos, pessoal. O conjunto, a representação de dois conjuntos por meio do diagrama de Euler-Venn. Então, o conjunto A ele é composto dos elementos 3, 5 e 7, e o conjunto B ele é composto dos elementos 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Então, a gente percebe uma coisa diferente aqui, né? Então, os mesmos elementos que constituem o conjunto A, eles também constituem o conjunto B. Então, nós percebemos que o 3, por exemplo, ele é comum aos dois conjuntos, ao A e B. O 5 ele é comum aos dois conjuntos e o 7 também ele é comum aos dois conjuntos. Então, aqui chega uma coisa nova para a gente. Então, nós já vimos a relação de pertinência entre os elementos que pertencem ao conjunto ou os elementos que não pertencem ao conjunto. Aqui a gente começa a ver a relação de pertinência entre conjuntos, né? Então a gente consegue chegar à conclusão que o conjunto A ele está contido dentro do conjunto B. Lembrando que para ele estar contido, ele tem que estar totalmente dentro do conjunto B. Se tivesse um elemento fora, ele não estaria contido. E a gente pode chegar também, tem o não está contido, e a gente tem o contém e o não contém. Tá ok? Só uma dica. Essa relação de pertinência entre conjuntos, ela sempre tem um conjunto grande e um conjunto pequeno, que faz parte dele, né? Então, a boquinha, tal qual a gente fez no sinal lá do maior e do menor, a boquinha ela está aberta para o conjunto grande. Então, ó, aqui o A ele está dentro, está contido no conjunto B. O conjunto grande é o B. E aqui o A contém o conjunto B, tá certo? Então o A, nesse caso, ele seria o conjunto grande. Aqui de uma maneira ilustrativa, né, pessoal? Porque não é o que está representado aqui. Mostrei para apresentar as notações para vocês. O conjunto universo. Em matemática, um universo é uma classe que contém todos os elementos, todas as entidades que se deseja considerar em certa situação. Assim, todos os conjuntos em questão seriam subconjuntos de um conjunto que possui mais elementos, que é conhecido como conjunto universo, e indicado geralmente pela letra U. O conjunto universo é um conjunto que contém todos os elementos no contexto do qual estamos trabalhando. O conjunto de números naturais. Ele é constituído pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, que também é conhecido como algarismos indo-arábicos. Então, pessoal, são os números, é o zero mais os números positivos inteiros, tá? Eu gosto de falar que o conjunto de números naturais, ele é o conjunto de números de contagem. Então, você imagina um, você imagina um pastor na antiguidade, lá na Arábia, contando as ovelhas do seu rebanho. Então eu não tenho nenhuma ovelha, eu tenho uma ovelha, eu tenho duas ovelhas, eu tenho três ovelhas. Então é um conjunto que representa os números de contagem. Tá ok? O conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números formados pelos números inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero. É também chamado dos conjuntos de números inteiros e denotado por z. Então, ó, o z ele é igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ó, o conjunto de números naturais ele é a parte positiva, ele é o zero mais a parte positiva do conjunto dos números inteiros. Então, a gente até pode falar que o conjunto de números inteiros ele contém o conjunto de números naturais.
porque ele é maior do que o conjunto de números naturais e os números dele e os elementos do conjunto de números naturais também estão contidos no conjunto de números inteiros. Conjunto de números racionais. Um número racional é todo número que é escrito na forma de A sobre B. Quaisquer números, sendo que B obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Vocês lembram que qualquer divisão de número por zero, ela dá erro na calculadora, né? É uma divisão impossível. É por isso, por esse motivo, o denominador ele tem que ser diferente de zero. O conjunto de números racionais ele é denotado pela letra Q. E ele pode ser definido formalmente assim, ó. Q, que é conjunto de números racionais, ele é igual a sobre B, o elemento A sobre B, em que A e B pertencem ao conjunto de números inteiros e B tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Tá ok? O conjunto de números racionais ele contempla também as divisões que dão números decimais e até as que dão dízimas periódicas, tá ok? A gente vai ver que a diferença do conjunto de números irracionais, o conjunto de números racionais, ele contempla também as dízimas não periódicas, como por exemplo o π. O conjunto de números irracionais, como o nome sugere, número irracional é todo número não racional, ou seja, é um número que não pode ser escrito da forma de A sobre B, sendo que A e B são inteiros quaisquer em que B é diferente de zero. Como, por exemplo, de números irracionais, a gente tem a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 7, o π. Conjunto de números reais. O conjunto de números reais é denotado por R. Todos os números vistos anteriormente, ou seja, o conjunto de números naturais, o conjunto de números inteiros, o conjunto de números racionais e o conjunto de números irracionais. Eles formam o conjunto de números reais. Então, ó, reais é igual a reta numérica ou a reta real. Uma maneira prática de representarmos os números reais é por meio da reta real. Para construí-la, desenhamos uma reta e, sobre ela, escolhemos um ponto arbitrário, denominado origem, que representará o número zero, e outro ponto arbitrário à direita, como por exemplo na figura 1. Então a gente vê aqui uma notação representando a reta real, né, que vai do menos 3 até o 3, passando pelo zero e pelos diversos números entre eles. Intervalos na reta real. Os números da reta real compreendidos entre 3 e 9, incluindo os extremos 3 e 9, formam um intervalo fechado. Ou seja, o intervalo 3 e 9, entre colchetes, isso daí é importante, é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 9. E essa é a representação na reta real. Pessoal, muito importante. Quando você tem os colchetes para dentro, ou as bolinhas coloridas, significa que esses números dos extremos, eles fazem parte do intervalo. Tá ok? Ou seja, tem que ter o símbolo de igual aqui na notação. Quando os colchetes eles são abertos, ou então você tem os parênteses ou as bolinhas abertas, significa que esses extremos não fazem parte do intervalo. Tá ok? Então, dependendo do autor, dependendo do livro, dependendo da banca, dependendo da questão, ele pode utilizar todas essas notações para dizer a mesma coisa. Se o número dos extremos ele está dentro do intervalo ou ele está fora dentro do intervalo. Então, as bolinhas fechadas
como a gente viu aqui, ó, significa que eles estão dentro do intervalo. Ó. Então ele tá igual, ó, tá dentro do intervalo. Os números da reta real compreendidos entre 2 e 7, excluindo os extremos 2 e 7. Ó. A gente pode ver que a notação ela é diferente, ela é com parênteses. Ó. Então, o intervalo 2 e 7 é x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e menor que 7. Se tivesse dentro do intervalo, ia estar com o símbolo de igual aqui. E a notação aqui, provavelmente, ela seria os colchetes e a representação na reta real seria uma bolinha cheia, não uma bolinha vazia. Tá ok? Os números da reta real situados à direita de 3, incluindo o próprio 3, formam um intervalo infinito fechado à esquerda. Então a gente vê ó, a anotação aqui, parênteses fechados, então a gente já sabe que é bolinha cheia. E aqui, parênteses, a gente já sabe que é aberto, né? Ou seja, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Essa é a representação na reta real. Aqui alguns símbolos que a gente já viu e que nós iremos ver. Então nós já vimos o contém e o não contém, o está contido e não está contido, que são relações de pertinência entre conjuntos. Nós já vimos o pertence e o não pertence, que é uma relação de pertinência entre elemento e conjunto. E aqui união e intersecção a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que está relacionado com as operações entre conjuntos. Tá ok? Então, portanto, a gente já tem conhecimento. Quando você vê um conjunto acompanhado do asterisco, significa que ele não contempla o zero, é um conjunto sem o zero, e o existe e o não existe. Vamos aos exercícios. Explique e faça uma representação simplificada do conjunto de números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Vamos lá, pessoal, essa daqui está fácil. Números naturais é igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Então são os números de contagem, né, pessoal? Os números positivos inteiros mais o zero. Números inteiros. Então vamos começar do menos 1, 0, 1 e assim por diante. São os números inteiros, os números não decimais, que contemplam também os positivos e os negativos. O conjunto de números racionais ele é qualquer número que pode ser denotado como A dividido por B, tal que B ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então aqui entram os números fracionários e os números decimais. O conjunto de números irracionais ele contempla as raízes e números que geram dízimas não periódicas. E o conjunto de números reais ele é a soma de todos os outros conjuntos. Então ele é o conjunto natural, conjunto inteiro, conjunto de números naturais e o conjunto de números irracionais. Moleza, pessoal. Chuchu beleza, mamão com açúcar. Podemos afirmar que o n, o conjunto de números naturais, está contido no z? Explique. Pessoal, o z ele tem os números positivos, os números negativos e os números positivos e o zero. E o n ele contém os números positivos e o zero. Então, sim, a gente pode dizer que o n está contido no conjunto z. O n o z positivo
O z que se restringe aos números positivos, ele é igualzinho o n. É possível afirmar que o conjunto de números reais está contido no z? Então não, né, pessoal? O conjunto de números reais, ele é maior do que o z. Então, se fosse assim, o conjunto de números reais contém o z, aí positivo, aí estaria correto. Mas nesse caso, o conjunto de números reais ele é mais amplo do que o z, do que o conjunto de números inteiros. Moleza, né, pessoal? Bom, esse daqui é uma representação do diagrama de Euler-Venn. A gente pode ver três conjuntos aqui, né? O A, o B e o C, e uma série de elementos. A gente vê que tem elementos que são comuns a pelo menos dois conjuntos, né? O 2, por exemplo, é comum ao A e comum ao B, o 3 é comum ao B e comum ao C. E aí ele está fazendo uma série de questionamentos aqui sobre a relação de pertinência. Então, o elemento 1 pertence ao conjunto A? Correto. O elemento 2 pertence ao conjunto B? Ele está na intersecção, né, pessoal? A manha que eu dou para vocês é que a pertinência ela tá, dos elementos ela está relacionada à fronteira. Se ele está dentro dessa fronteira, pertence. Se ele está fora da fronteira, não pertence. Tá ok? Então, tá correto. O 2 pertence ao conjunto B. Assim como se fosse perguntado se ele pertence ao conjunto A, seria positivo, seria correto. 2 pertence ao A, correto. O 30 pertence ao A? Não, né, pessoal? Está fora da fronteira. Então, errado. O A está contido no B? Não, pessoal. Para o A estar contido dentro do B, o A ele teria que estar aqui como C, né? Ele teria que estar totalmente englobado pelo conjunto B. Então tá errado. O elemento 7 não pertence ao B? Tá errado. Ao elemento 7 aqui dentro da fronteira do B. O elemento 1 não pertence ao B? Correto, ele pertence ao A. O elemento 22 não pertence ao B? Correto. Olha o 22 aqui. O elemento 2 não pertence ao B? Está errado. Pertence sim. B está contido em C? Não, né, pessoal? Lembra que a boquinha fica aberta para o conjunto maior? Aqui estaria dizendo que o conjunto maior seria o C, que o B estaria dentro do C. E na verdade é o contrário, é o C que está dentro do B. Então está errado. O C está contido em B? Correto. O B contém o C? Correto. Ó, a boquinha para o lado do conjunto maior. O B está engolindo o C. O C é um conjunto vazio? Errado. O B ele é igual a 2, 2, 3, 4, 7 e 30. Perfeito. Isso daqui é uma forma de representar, além da forma do diagrama, você pode representar o conjunto B por extenso dessa forma. Vamos ver o A. O A é o 1, o 2 e o 22. Perfeito. Então as duas estão corretas. Tranquilo, né, pessoal? Bem fácil esse tipo de exercício. Aqui, representação em reta numérica também é um tipo de exercício muito bom de fazer. Você só tem que lembrar dos conceitos, né? Então, parênteses fechados e bolinhas representa que os extremos eles estão dentro do intervalo. Então, colchetes abertos, parênteses e bolinhas abertas representam que eles não fazem parte do intervalo. Então aqui a gente já vê dois colchetes fechados, né? A gente já conclui que são duas bolinhas, o 3 e o 7,
e a representação na reta numérica é esse intervalo. Então, todos os números dentro desse intervalo. Aqui a gente já sabe que os extremos, o 3 e o 8, não fazem parte do intervalo. Aqui a gente vê dois intervalos abertos, 1 e o menos infinito. Aqui a gente vê colchetes no 1, então a gente sabe que é bolinha fechada, e o mais infinito. Aqui a gente vê x pertence aos reais, tal que x é maior que 1, maior sem o sinal de igual é bolinha aberta, e menor ou igual a 7. Então, maior que 1 e menor ou igual a 7. E aqui no último, o x pertence aos reais, tal que x é maior que 2, bolinha aberta, porque não tem o igual, 2 e 7, e é esse o intervalo. Moleza, pessoal? E é isso aí. Esse daqui foi de forma breve, de forma sintetizada, o conteúdo que nós vimos nessa aula. Bons estudos!